Olá, oitavo ano, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje a unidade temática O Mundo Contemporâneo, o Antigo Regime em Crise, os processos de independência nas Américas. O objeto de conhecimento de hoje é as independências na América Espanhola. No século XIX, a Espanha estava enfraquecida economicamente, porque havia pouco pessoal e poucas embarcações para a fiscalização dos seus territórios coloniais. Além disso, suas colônias acabavam comercializando com outros países da Europa, o que quebrava o exclusivo colonial e deixava a Espanha em péssimas condições financeiras. Também, anteriormente, a Espanha sofreu, com as guerras napoleônicas. E aí a gente tem a Espanha como reino satélite de Napoleão em 1808, quando o seu rei foi destituído e quem governava era o rei francês. Em 1814, Fernando VII, que era o rei espanhol, retorna, e com o seu retorno ao reino espanhol, há um governo absolutista e também muito repressor. As populações coloniais estavam grandemente satisfeitas com essa situação. Primeiro, os crioulos. Quem eram eles? Crioulos eram filhos de espanhóis, nascidos aqui na América, e por serem nascidos aqui na América, não podiam ascender a cargos políticos de alto escalão, por exemplo, de vice-rei. Com isso, então, esses crioulos que eram enriquecidos por causa do comércio realizado anteriormente, acabavam ficando satisfeitos e queriam o quê? A liberdade da colônia para poderem agir politicamente, e terem mais liberdade aqui nesse território. Outra situação que também encontramos é a situação dos mestiços e dos indígenas, que viviam em péssimas condições de vida. Além disso, acabavam tendo que pagar altos impostos à Espanha, que usava esses impostos para reaver as perdas por causa das guerras. E qual era o interesse, principalmente dos crioulos, para organizar essa independência dessas regiões americanas? Era principalmente da liberdade política e econômica. Com isso, nós temos também os Estados Unidos, que apoia algumas nações da América na sua independência, mas os Estados Unidos, como a gente já sabe, também é interessado em mercados consumidores e produtores, Agora nós vamos estudar um pouco sobre a independência da Bolívia. A Bolívia proclamou sua independência em 1809. O líder desse movimento foi Pedro Domingo Murilo. Esse movimento foi integrado principalmente pelos crioulos e mestiços, A Bolívia teve a fundação de sua república em 1825. E o que acontece? Hoje a Bolívia se chama Bolívia como homenagem a Simão Bolívar. Quem foi Simão Bolívar? Simão Bolívar foi nascido em Caracas, no vice-reinado de Nova Granada, que hoje é Venezuela. Ele viajou pelos Estados Unidos e Europa, onde viu Napoleão sendo coroado e passou a seguir as ideias de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, conhecendo Alexandre von Humboldt. Esse Simão Bolívar lutou pelas independências da Venezuela, Peru, Equador, Colômbia, e ele morreu em 1930, certo? Bolívar organizou um ideal que é até hoje chamado bolivarismo. O que é o bolivarismo? É a possibilidade de unificação das nações hispano-americanas, buscando cooperação socioeconômica, política, militar e religiosa. Então, o que seria? Seria os países da América Espanhola independentes, porém integrados em uma organização que fizesse eles se apoiarem mutuamente, certo? Outra independência que vale destacar
é a do México. A independência do México, ela iniciou pelo Padre Hidalgo em 1810. Padre Hidalgo organizou movimentos populares junto às camadas mais pobres daquela sociedade, né? E o que ele queria? Uma reforma agrária, onde tiraria as terras improdutivas dos chapetones, que são os espanhóis nascidos na Espanha e que vieram para a América, e dos crioulos, que eram os comerciantes e filhos de espanhóis. Em 1811, esse movimento conseguiu organizar um exército de 30 mil pessoas. Porém, o governo espanhol massacrou esse exército, né? Em 1813, o padre Morelos, também empenhado na tentativa de melhoria da situação das pessoas mais pobres, né, do México, organizou a proclamação da independência, mas com o apoio dos crioulos, certo? E em 1821 foi organizada uma monarquia pelo militar Agustín de Iturbide. Em 1824, militares contrários ao Agustín tomaram México e organizaram uma república, e em 1854 os liberais assumiram o poder, certo? Agora também nós temos outras nações da América Espanhola que tiveram suas independências em outros anos e de diversas outras formas. Eu vou falar agora rapidinho o ano, os líderes e os grupos que integraram essas independências de cada país da América Espanhola. O Paraguai teve a sua independência em 1811. Seus líderes foram Pedro Juan Caballero e Fulgêncio Yegros. Quem organizou essa independência, né? Foram os monarquistas, e o grupo social era dos crioulos. A Argentina teve a sua independência em 1816. Seus líderes foram Cornélio Saavedra, Mariano Moreno e Manuel Belgrano. Os que organizaram essa independência foram os chamados caudilhos, que eram grupos também ligados aos crioulos, né? O Chile, 1818, foi a sua independência, feita por San Martins e O'Higgins. O grupo social que integrou a independência é dos crioulos. Peru fez a sua independência em 1821. Como líder, né, nós temos José de San Martín e o grupo social dos crioulos que integrou esse movimento. A Venezuela, em 1811, foi a sua independência, liderada por Francisco Miranda e Simão Bolívar, e o grupo integrante também dos crioulos. A Colômbia fez a sua independência em 1819. Seus líderes foram Antônio Nariño, Camilo Torres e Simão Bolívar. Quem integrou esse movimento? Crioulos e trabalhadores das classes populares. O Equador fez a sua independência em 1830. O seu líder era o general Sucre e Simão Bolívar. E quem integrou esse movimento também foram os crioulos. Então a gente vê que os crioulos estiveram em todos os movimentos de independência da América Espanhola. Isso porque eles buscavam essa liberdade de política, né? Eu peço para vocês realizarem as atividades da semana 2 do PET de História, né? E me mandarem pelo e-mail ou pelo WhatsApp, certo, meninos? Então, até a próxima e até a correção dessa atividade.